Oi gente, eu sou a Paty e hoje tem o segundo diário de leitura do livro O Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss. Nós estamos fazendo leitura conjunta desse livro aqui no canal e eu li até a página 673, que é o final do capítulo 106. Então eu vou comentar nesse vídeo os acontecimentos do capítulo 45 até o capítulo 106. Então esse vídeo contém spoilers para quem não leu o livro ainda, e se você perdeu o primeiro diário de leitura, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir. Essa segunda parte da leitura começa com o Kvolt sendo preso por causa do acontecimento do livro anterior, onde ele atacou o Ambrose chamando o nome do vento. Então ele teve que comparecer perante a lei férrea, mas ele acaba sendo inocentado. E devido a esse acontecimento, o Kvolt decide tirar um período de folga da universidade. E então aparece uma ótima oportunidade para o Kvolt conseguir um mecenas. O Maer Averlon, que é como se fosse um rei em Vintas, mas sem a coroa e o título, estava procurando um jovem que fosse bom com palavras. Então o Kvolt parte em viagem para Vintas. Apesar de várias complicações durante a viagem, o Kvolt consegue se encontrar com Maer e descobre que o serviço que ele quer que o Kvolt faça é ajudá-lo a cortejar uma moça com a pretensão de torná-la sua esposa. No meio disso, o Kvolt descobre que o Maer está sendo envenenado por um arcanista que trabalha para ele. O Kvolt acaba convencendo o Maer do envenenamento após testarem o veneno em alguns passarinhos e também após o Maer melhorar significativamente com o antídoto que o Kvolt preparou. Porém, o arcanista acaba fugindo. Coincidentemente, o Kvolt acaba encontrando a Dina na mesma cidade que ele está, e várias perguntas surgem em relação ao mecenas dela, mas ela faz o Kvolt prometer de não ir atrás de descobrir quem é ele. A Dina também mostra para o Kvolt uma canção que ela fez sobre a história de Lenry, só que contada de uma forma errada, e por causa disso os dois acabam discutindo. Depois que o Maer consegue conquistar sua amada, ele manda o Kvolt para uma nova missão, que seria caçar uns bandidos que estão roubando impostos. Então, junto com um grupo de mercenários, o Kvolt fica alguns dias na floresta nessa caçada. Durante essa jornada, o grupo compartilha várias histórias, e entre esse grupo tem um guerreiro anderiano que acaba compartilhando várias curiosidades sobre a sua cultura para o Kvolt. Quando eles encontram o acampamento dos bandidos, o Kvolt faz uma simpatia e eles acabam matando os bandidos, porém o chefão deles some. Depois disso, eles acabam encontrando a Feluriana na floresta e ela acaba seduzindo o Kvolt, levando ele para a Terra dos Encantados. Ele faz sexo com a Feluriana e fica muito tempo sob os encantos dela. Durante esse tempo, ela ensina o Kvolt sobre a arte do amor e também compartilha várias curiosidades sobre os encantados. E o Kvolt também consegue despertar a sua mente adormecida, descobrindo uma nova magia capaz de matar a Feluriana, mas ele acaba desistindo de fazer isso. Ainda na Terra dos Encantados, o Kvolt acaba encontrando Cathay, que é uma criatura que habita ou está aprisionada numa árvore, e ele revela várias informações para o Kvolt, por exemplo, a situação da Dina com o mecenas dela, e que o chefe dos bandidos que sumiu do acampamento na verdade é o Gris, o membro do Chandriano que falou com o Kvolt na noite da morte dos seus pais. Voltando para o presente da história, o Best fica indignado com essa história do Kvolt ter conversado com o Cathay. Ele diz que isso é impossível de ter acontecido porque tem uma facção dos encantados que matam qualquer um que falar com ele, e que a pessoa que conversa com o Cathay desencadeia catástrofes. E no último capítulo que eu li, o Kvolt deixa a Feluriana com a promessa de retornar para ela, levando uma Shade, que é uma capa feita de sombras. Eu gostei muito que a história mudou de rumo nessa segunda parte. O Kvolt se afasta da universidade e a gente já fica na empolgação de surgirem várias aventuras. O problema é que dá um pouco de saudade dos outros personagens. A Dina era a que eu menos ia sentir falta e ela aparece. Eu acredito que não foi mera coincidência eles se encontrarem na mesma cidade. Eu acredito que o mecenas dela tem alguma coisa a ver com isso. Falando nisso, esse cara está cada vez me intrigando mais. São vários mistérios ao redor dele e agora apareceu mais uma coisa relacionando ele com o Chandriano, que foi aquela canção que a Dina fez. Ele ajudou ela a fazer a canção e ela descobriu essa história através de uma pesquisa que ela estava fazendo para ele. Então eu estou muito curiosa em saber mais quem é ele.
Em relação ao envenenamento do Maer, foi muito legal que ele acabou salvando a vida dele. Então agora o Maer fica devendo para o Kvolt e eu espero que isso se torne muito importante mais pra frente. E depois naquela jornada com os mercenários foi então que eu achei que a história ficou muito mais interessante. Eu gostei muito do personagem do Tempi, além da gente saber mais coisas sobre os Anderianos, foi muito divertido ver ele se soltar e falar mais. Outra coisa legal nessa jornada é que eles compartilham várias histórias. Aquela história do menino com o parafuso no umbigo eu achei hilária, eu dei muita risada, porque você fica esperando algo grandioso acontecer e só cai a bunda do menino, e isso foi tão tosco que eu fiquei me matando de rir. Uma história muito interessante que parece ser muito importante é a história do roubo da lua. Além de ser uma história muito legal e curiosa, você fica imaginando qual o significado dela nesse mundo aqui criado pelo autor. E quando eles falaram da Feluriana, eu já fiquei atenta, querendo saber mais sobre ela e também sobre os encantados que já tinham sido mencionados várias vezes pelo Bast. E pra minha alegria, ela aparece na história. E essa foi a minha parte favorita, eu não conseguia parar de ler depois disso. Você fica fascinado por essa criatura e é muito difícil você imaginar a beleza dela, apesar das descrições espetaculares do livro. E a partir disso veio uma enxurrada de informações sobre os encantados que eu adorei ler. A história do roubo da lua aparece de novo e quando o Kvolt encontra o Cathay foi um tiro atrás do outro. Eu não estava esperando receber tantas informações nessa parte. Fiquei muito chocada com o fato do chefe dos bandidos ser o Gris. Eu vi que o Kvolt reconheceu algo familiar nele e depois ficou muito estranho não encontrarem o corpo dele, ou seja, ele sumiu, mas eu não imaginava quem era ele. Eu fiquei muito impressionada com a atitude do Bast quando descobriu essa história do Kvolt com o Cathay. Ele jura que seria impossível isso ter acontecido, então se isso for mesmo verdade, por que aquela facção, os Sith, não mataram o Kvolt? E quais as consequências que esse encontro com o Cathay tem na vida do Kvolt? Eu achei isso muito interessante. Eu vou destacar duas cenas que eu achei bem complexas e que eu tive que ler várias vezes para entender direito o que aconteceu. Uma dessas cenas é aquela do acampamento dos bandidos, onde tem um fuzuê de flechas, raios, simpatia, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A outra cena é do Kvolt controlando a Feluriana, nem ele entendeu como conseguiu, então eu achei muito difícil de entender como aconteceu. Mas apesar disso, são cenas incríveis e muito ricas para a história, porque envolve o Kvolt usando magia e aprendendo muitas coisas sobre o seu poder longe da universidade. A última coisa que eu não posso deixar de comentar é a nova aquisição do Kvolt, que é aquela capa feita de sombras. Que coisa mais linda a forma que essa capa foi construída e agora estou muito curiosa de ver o uso dela nas próximas aventuras do Kvolt. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você está achando da leitura. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Se você for comprar o livro, aproveite e compre pelos links do canal que eu vou deixar na caixa de descrição. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também, porque ainda tem mais um diário de leitura. E até o próximo vídeo. Tchau!